Boa noite a todos. A gente está aqui hoje ao vivo com um grande convidado, um dos grandes treinadores da raça Manga Larga Machador, Lucas Lira. Hoje eu estou sem a presença do meu companheiro e sócio, Fred Brito. Ilustríssimo. Mas bora tocar a bola para frente aí, que a gente tem que fazer o podcast e levar conhecimento e bater um papo sobre a raça Manga Larga Machador, que é o que a gente ama, né, Luquinhas? Exatamente, isso aí. Ô, Luquinhas, para começar, eu quero que você fale primeiro que você também muita gente não sabe, mas você também é criador. Como foi a história do seu avô com a criação Baixa Funda? Conta essa história, como é que iniciou, como é que foi isso aí pra gente. Boa noite a todos, obrigado aí pelo convite. Fredão, um abraço. Meu avô era engenheiro, né? E sempre teve uma paixão muito grande por cavalo de marcha. Inicialmente não criava, né, Manga Larga Machador, mas sempre teve essa paixão, vinda também do seu pai, do seu avô, por parte de mãe também, da parte dos avós, por parte de mãe também, tinham tradição com fazenda e sempre tem fazenda, tem trabalho com gado, tem que ter cavalo. Então, Exatamente. meu avô cresceu em cima de bons cavalos de sela na fazenda, não só de serviço, mas ele era muito exigente com relação a isso. Então, eu acho que o que mais aproximou ele à raça foi essa condição da marcha, dele sempre gostar de cavalos macios, cavalos marchadores e com aptidão para o trabalho. Então, acabou tendo a oportunidade, não me lembro muito bem o ano, mas acabou tendo a oportunidade de se associar, de colocar algumas éguas em livro aberto, éguas de criação da própria fazenda, da época do meu bisavô. Conseguiu colocar ainda aí 10 éguas no livro aberto. E aí começou a adquirir garanhões, né? Ainda se tinha a cultura de você colocar apenas um cavalo na estação, esperar as filhas completarem 3 3 anos, anos pra montar. comprou outro garanhão, e aí vinham os sucessores dessas F1, F2, F3, até o momento que ele realmente passou por algumas dificuldades na aceitação do plantel, porque ele sempre gostou e foi um apaixonado por marcha picada. Picada. E aí a gente sabe que, num tempo atrás, se tinha muita dificuldade e rejeição por esses cavalos, sendo que eles, por vezes, eram até negados o registro, né? Não eram aceitos na raça. Isso foi desanimando muito ele, mas como ele sempre gostava muito do ambiente, da pista, dos amigos, da Nacional, ele aí acabou que, para não sair do cavalo, acabou comprando alguns animais de marcha batida, um garanhão de batida, e usava nas éguas de marcha de centro, marcha picada. Conseguia tirar alguma coisa pra pista. Fez conjuntos aí de progênie com os cavalos dele. Gostava demais. E eu sempre cresci nisso, nesse meio, né? Mas eu gostava realmente mais da fazenda. Eu não me imaginava sendo treinador de cavalo, apresentador de cavalo de pista. Isso aí realmente eu não imaginava. Como eu gosto muito de cavalo, né? Eu fui em busca do aprendizado, né? Meu pai tinha essa exigência da gente fazer um terceiro grau. Eu fui em busca do curso de veterinária. Isso me ajuda muito hoje. Você fez na Unime Salvador, não foi Fiz isso? na Unime Salvador. Como é que foi essa parte de formação e contato com a fazenda? Aí eu tive que me afastar um pouco, até por conta dos meus estágios, né? E os meus estágios, quando eu tinha tempo de ir pra fazenda, era nas férias. E eu aproveitava as férias para fazer os estágios e os cursos de equitação. Então isso dificultou um pouco o meu acesso à fazenda, me afastei um pouco mais, mas tava lá, tava com minhas raízes lá. Aí meu avô, com o passar do tempo, quando eu saí do centro de treinamento do fundo da minha casa, onde eu comecei, Por isso o nome fundo de quintal, né, na época. Na época. Aí eu precisava realmente de um espaço maior, foi onde eu recebi um convite do Aras Guariroba, né, de Alexandre, para abrir um negócio lá com ele. Ele me deu a oportunidade de ter algumas baias, treinar os cavalos dele, ele estava entrando na raça. E eu fui para Baixa Funda. Aí eu consegui, depois de formado, já depois dos cursos, eu topei inicialmente, acabei voltando atrás da proposta de Alexandre, né, por conta que meu avô me chamou para ir para fazenda. E aí o meu ingresso no Aras realmente foi que meu avô já estava ficando um pouco mais velho, já estava um pouco mais desanimado, já não estava com tanto pique. E aí me ofereceu essas últimas éguas dele. Eu comprei as últimas éguas de meu avô, mas sempre criando os dois. Meu avô sempre criou as duas marchas, mas muito mais fundamentado em marcha picada, que sempre gostou demais. E eu também. E hoje eu tenho, né? Hoje num volume maior, marcha picada, por conta do mercado. Mas aí eu já tenho aí Mas alguns nunca animais. deixou a batida de lado, Não, né? eu Foi gosto uma das muito. marchas que também. Infelizmente, a gente tá vivendo um período aí mais complicado, mas eu gosto demais da marcha batida. Outra pergunta, como é que surgiu o CTF Fundo de Quintal e quem te deu as primeiras oportunidades?
antes do fundo de quintal e quando começou o fundo de quintal? Bom, quando eu comecei era muito difícil, né? Porque não se tinha popularizado essa cultura de CTE, né? Então o CTE veio ali com o Fernandinho, veio com o Ítalo, veio com poucas pessoas aí, tendo alguns animais hospedados e prestando serviço para a pista, né? A gente tinha muita hospedaria para cavalo, mas não tinha esse serviço direcionado voltado para a pista. Quando eu comecei a minha formação, eu tive a oportunidade de fazer ela em um centro de treinamento de cavalos lusitanos e de outras raças, né? Ela tinha um foco maior para o cavalo ibérico, para o cavalo de equitação clássica, de doma vaqueira, etc. Mas tinha muitos cavalos de outras raças. E aí, isso me ligou um start lá na minha formação, que eu poderia tentar trazer isso para a Bahia e viver disso. Só que não era fácil, né? Como não se tinha essa cultura, não era fácil a gente viver de treinamento com cavalos. Mas eu tinha que arriscar, porque eu não queria também ingressar no campo da veterinária, né? Se realmente precisasse e meu negócio não desse certo, eu iria. Tinha que ir. Eu gosto de cavalo, eu ia... Ia adaptando. Exatamente, eu ia tocando. Tocar. Só que aí as primeiras oportunidades vieram através de amigos do meu avô. Seu Otávio Machado, do Aras de Diamante, né? Ele me deu essa primeira oportunidade, porque me via desde pequeno montar, e me perguntou se eu poderia ir na casa dele, olhar a tropa, avaliar a tropa e dar uma força, dar umas dicas para o treinador dele. Nada voltado para a pista, até porque eu não tinha muito esse direcionamento, né? O meu objetivo era tentar melhorar o menino, a técnica de doma, de treinamento de maneira geral. Então eu tive uma passagem no Aras Diamante, que foi muito proveitoso para mim, e esse Otávio acabou mandando o primeiro cavalo de treinamento para mim, né? O namorado do Diamante, né? Foi que eu fiz a primeira nacional, mas aí tiveram outras pessoas que me ajudaram muito, Michel Barros, o irmão dele, seu Martinho, do Aras Vento Leste, foi que a gente tava conversando ali na LU, do Aras Max. Então teve muita gente no início aí que me deu um apoio muito legal. Aí veio o start até onde eu conheci Alexandre, do Guariroba. Foi aí que o negócio começou a ficar mais... A engrenar. Começou a ficar mais, vamos dizer assim... A gente começou a ficar mais competitivo, porque eu tive acesso a outros animais. Eu tive acesso a animais melhores. O Diamante foi muito bom também, né? A passagem dele foi legal. Exato. Foi meu primeiro campeão nacional, primeiro campeão brasileiro. Como é que foi fazer esse primeiro campeonato nacional, Lucas? Conta aí pra gente. Inicialmente eu fiz o brasileiro, que antes o brasileiro era primeiro que a nacional, né? Então o brasileiro em Salvador, o namorado já tinha ido bem. Acabou sagrando-se reservado campeão dos campeões brasileiro. Foi muito legal. E, na verdade, foi uma coisa muito bacana. Eu sempre priorizei muito isso. Porque foi a continuidade de um trabalho longo, né? Eu peguei o cavalo, treinei ele quase um ano. E a maior recompensa pra mim foi ver a alegria de seu Otávio Machado. Isso aí eu lembro como se fosse hoje. Ele, inclusive, no CBM de Salvador, ele passou mal até. Ele passou mal. Na Nacional, acho que ele já estava mais tranquilo, mas foi muito bom, foi muito, muito legal. Já que você falou de parte de formação, qual foi suas principais escolas da equitação? Onde é que você colheu o seu conhecimento dessa passagem no começo aí? A minha escola maior de formação, quer queira, quer não, foi meu avô. Né? A gente aprende com muita gente aí onde a gente vai passando. Eu tive uma formação na equitação campeira muito forte, enraizada na minha família, que sempre trabalhou com boi, né, com gado. Mas a minha formação didática, vamos dizer assim, né? A minha orientação realmente de teórica até prática, fundamentada em equitação clássica, foi o CEPEM, a Escola do Cavalo Andaluz, do mestre Luiz Carlos Pires de Oliveira. Ele, na verdade, ele revolucionou a minha cabeça do que é cavalo, que é treinamento de cavalo, e me deu a oportunidade de montar em muitos cavalos de diferentes raças. E isso acabou criando em mim um instinto de observação, de mapeamento do cavalo muito grande. A gente está com um curso aí tá rolando, né? Um belo curso. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que é essa dinâmica desses cursos hoje, se você dá, falando desde a parte do adestramento. Começa falando um pouco sobre a parte do adestramento pra gente. Isso, aí é o seguinte, todo tipo de formação eu sempre foquei muito em educação equestre, vamos dizer assim, já que a minha formação foi dessa forma. Então, quando eu chego para poder
ter um dia de encontro com os meninos, eu acabo que, pela rotina da gente de exposição, pelo histórico de campeonatos, etc., as pessoas se prendem muito a isso. E acham que para o negócio acontecer existe uma mágica, existe uma sequência, uma técnica específica para ganhar campeonato. E não é. O que você precisa atentar para quem quer ser treinador e virar treinador, o que eu passo para os meninos, é que o cavalo precisa ser estudado. E através do estudo do cavalo, as individualidades vão acontecendo e você vai trabalhando em cima das limitações do próprio cavalo. Então é isso que eu tento passar. Então desde a doma até o treinamento intensivo, a se chegar numa preparação para uma nacional, por exemplo, muita coisa vai acontecer em torno desse cavalo. Então isso vai balizar em torno de sanidade de dor, sanidade sanitária, casqueamento, ferrageamento adequado, acompanhamento médico veterinário, nutrição de qualidade. E isso vai desde a formação do atleta, desde a formação do potro na barriga da égua. Então o que a gente tenta passar dentro desse conteúdo é que o cavalo ele precisa ser assistido. E aí você vai... Uma frase que você falou uma vez e ficou sempre na minha cabeça, é um feijão com arroz bem feito. Exatamente. Assim, o cavalo ele precisa trabalhar pouco e direito, né? Da mesma maneira, para ele poder entender as coisas. E o condicionamento cardiorrespiratório e muscular vem com o tempo. O cavalo você vai trabalhando os exercícios de flexibilidade, as próprias punições que você faz com o cavalo, cortando, dando limites a ele, e isso faz com que o corpo trabalhe e você sugue das duas grandes bombas do corpo do cavalo, que é o coração e o pulmão. Então, o fato da gente condicionar o cavalo não está só na dinâmica de se você simular a prova e rodar com o cavalo ali 40, 50 minutos na marcha. Então isso só vai expor o cavalo a lesões. O que a gente tem que trabalhar é o corpo, a estrutura do cavalo, e aí, consequentemente, a marcha melhora. Como é que essa parte de treinamento lá no Araceu, lá no Baixa Funda? Minha dinâmica de treinamento lá já é um pouco mais restrita, né? Porque como eu tenho que viajar muito, né? Por conta dos cursos, por conta das consultorias. E julgamento também. E julgamentos também, eu acabo tendo que... Os meus dias lá são mais intensos. Então foi daí que eu trouxe trabalhar pouco e direito. Eu precisava estar com os meus cavalos, pouco tempo. Eu estou pouco tempo com os meus cavalos, mas que eu conseguisse ter eficiência no meu treinamento. Então hoje, e aí a gente tá é o gargalo da nossa raça hoje ainda, é a mão de obra. Eu hoje tenho 2 pessoas de muita confiança na parte do treinamento e eu tenho pessoas de confiança que estão por trás ali, na alimentação, no controle da água boa, da alimentação legal, e você tá soltando o cavalo com frequência. Se você não tiver ao seu uma redor equipe bem feita, uma equipe boa, você não consegue. Já, claro, já passaram muitas pessoas na minha equipe, já rodou muita gente. Mas hoje eu tenho 2 treinadores que me ajudam muito nesse quesito, realmente preparam a tropa para quando eu chegar, eu só precisar por vezes finalizar. Só fazer os ajustes. Exatamente, simular uma prova, exato, ou então algumas certas correções. Uhum. E aí, quando eu passo aí 3, 4, 5 dias no sem treinamento, eu foco em cima disso. E aí vou separando a tropa também de acordo com os concursos, né? Então a gente vai direcionando. Aí você direciona para qual exposição que vai, qual Copa de Marcha que vai. Inclusive, qual que é o cavalo que eu vou repetir nos eventos. Isso é importante. Daí vem a individualização. Tem cavalo que a gente sai, dependendo de como ele esteja, a cabeça esteja, e como ele foi na prova, eu seguro, aí só levo para nacional. Depende muito do cavalo. Preservar o animal, não é isso? Exatamente. Eu já saí de uma exposição para outra com diferença de 2 semanas. Hoje não é comum. Não é comum. Mas se o cavalo estiver precisando dessa segunda prova, eu faço. E se ele me der condições clínicas, eu faço. Sempre preservando o animal, né? Exatamente. Porque a gente precisa dele para julho, né? Chegar bem na Nacional, chegar bem no CBM. Senão exatamente. Você faz pista e acaba quando chegar no momento que precisa. Inclusive, essa avaliação é importante. Quem vai muito bem na Nacional, se o treinador avaliar que ele tá numa curva de descendência, eu acho que é melhor não levar para o CBM. É melhor esperar para a próxima Nacional. É um conselho que você dá para quem... Com certeza. Tá fazendo pista, né, Bruno? João da Tortuga fez a seguinte pergunta: qual é o principal critério hoje de seleção que você hoje usa para chegar os animais tanto no CTE quanto para seu Aras? Eu já mudo um pouco, né? Porque o Lucas treinador, eu procuro tá rodeado de pessoas capazes. E aí você consegue muitas vezes colocar o atleta para competir e ganhar com ajuda.
Na seleção da tropa, eu sou um pouquinho mais rigoroso com relação a isso. Porque o natural do cavalo tá ali na sua tropa. Então, primeiro eu não tenho condições de colocar a minha tropa toda ou o que sair lá para competir e arcar com esses custos, né? Então, a gente tem que controlar isso. E segundo, eu fui criado numa formação de cavalo de sela, de bons cavalos de sela, com temperamento de sela, com qualidade de aprumo, com qualidade de ossatura. Isso é muito importante. Eu não posso chegar e negar um cavalo lá em casa porque ele tá mancando e porque ele não tem a ossatura resistente e os ligamentos são finos. Eu não posso virar pro cliente e falar isso. Eu vou alertar ele, mas eu vou ter que, se eu ver se eu consigo colocar esse atleta em competição. Eu trabalho com isso, então eu preciso dar resultado. Na minha tropa, eu costumo, normalmente, eu peguei alguma base das éguas de meu avô, eu adquiri outras éguas também, mas lá o preceito básico para a utilização do cavalo nas éguas, que já estão mais ou menos selecionadas, é que o cavalo tem que ser machador, bom de sela, o que está em torno do bom de sela, né? O temperamento, a índole, as transições bem feitas, o cavalo precisa ser calmo, ele tem que ligar e desligar com facilidade, ele precisa ser um cavalo solícito, ele tem que subir e descer, né? E não aborrecer, ele tem que se manter, né? Tanto estável, como também macio, avante, equilibrado, principalmente se tratando dos machos picada, subindo e descendo da mesma forma. Então eu procuro usar cavalos que eu treino. E eu acho que é um crivo bacana lá. Eu tenho essa oportunidade de usar os cavalos que eu treino. Você usa no dia a dia, né? Exatamente. Eu tô muito no início, né? Eu tô na letra F ainda. Mas eu tive a oportunidade de selecionar já alguma coisa dentro de casa. Usei cavalos para fazer alguma base, algum lastro, como o Radiante Forum. E aí tive a oportunidade de levar o inglês do Monteiro, o batuque do Kel, né? E agora tô usando outros cavalos aí que eu vinha treinar, né? Como Barba Negra do Olimpo. Agora tô usando um cavalo filho do Elfo, que chama Artilheiro MFSF, filho da Cabiúna de... E aí eu já tenho também essa vantagem, né? Eu treinei... Ele tá até você apresentou aqui no eu podcast treinei passado. A mãe. Então isso já é uma referência boa. Cabiúna da Lapinha, outras pessoas que me deram grandes oportunidades no início, várias VB, seu Oscar Vilas Boas ainda, não o Casinho sempre foi meu amigo, meu cliente aí, parceiro, mas eu trabalhei pro pai de Casinho e trabalhei pro Boa Terra, né? O Boa Terra esteve presente nesse meu início e me deu a oportunidade de treinar a Cabiúna da Lapinha. Aproveitar aí e mandar um abraço para Casinho, ele tá com um evento aí extraordinário, grandes oportunidades aí na raça, a gente fez o lançamento no podcast passado aqui. Quem quiser aproveitar aí, tem as oportunidades até de adquirir cotas da Cabriúna da Lapinha, né? Exatamente, o modelo novo aí agora de comercialização, fenômeno, né? De cotizar. Principalmente ela, que se deu muito bem no perfil de X, né? Exato. Da técnica nova aí, ela otimizou muito, a eficiência dela é absurda e os meninos criaram aí esse modelo, tanto o Gustavo da FSF, né? Do Área São Francisco, como o Casinho do VB aí. Aí acho que os dois, inclusive, representam, né, muito, se tratando de criação, otimização, poucos animais e com qualidade. Já que a gente chegou nesse ponto, o que você acha desse modelo, Lucas? Fala pra gente, o que você acha sobre isso? Eu acho que ele não deve ser banalizado, eu acho que ele não deve se tornar via de regra se você tem éguas com eficiência em prenhez e em embrião, né? Eu acho que a gente tem que averiguar melhor, né, as condições, os riscos para as éguas, realmente essa eficiência, custo, tudo isso, né? Eu não acho que vender milagre, não estou dizendo que estão vendendo milagre, mas a gente vender qualquer tipo de milagre também, se tratando de cavalo, não dá certo. Também eu acho que é uma oportunidade de levar um pouco da Cabriúna da Lapinha para outras... A outra vertente é que é a grande oportunidade da gente ter não acesso, só Casinho ter, nem só os outros sócios ter, mas outras pessoas terem acesso dessas éguas comprovadas de barriga, e principalmente quando elas começam a perder um pouquinho de eficiência na produção de embrião. Então a aspiração, no caso da Cabiúna, no caso da Hortência Ficar, no caso da Nordeste Aeromoça, no caso da Cantiga Chargos, que são éguas consagradas, né? Aí eu acho que a X veio realmente para agregar demais. Exatamente. A gente ter acesso a essas éguas comprovadamente boas de barriga. E o modelo que Casinho fez eu gostei porque tem a oportunidade de passar para outros criadores aquele produto da Cabriúna, no caso, que tá fazendo. E o melhor, né? O que ele vender, eu acho que ele vai conseguir atender, que o pior é você vender e não conseguir atender quem lhe paga pelo produto. Exato. Quem lhe paga por esse modelo. Então, assim, a Cabiúna, eles têm dados, eles têm
catalogados os resultados dela. Então eu acho isso muito bacana. E em relação outra coisa que a gente bate também, em relação ao clone, você acha o que sobre isso? Aí é que tá, tanto geneticamente, né, a discussão é que realmente é o mesmo material, que a chance é grande. Eu acho que na nossa raça, como é um furacão o tempo inteiro, muito bicho bom, pai produzindo filho produzindo melhor que pai, os pais produzindo otimamente filhos melhores, e eu acho que não teria necessidade. Quem usa, quem quer fazer, eu respeito. Mas não acho que seja por aí, não. Aí eu acho que eu prefiro até usar um cavalo filho de um reprodutor extraordinário do que usar o próprio clone. Mas aí eu vou muito na situação do seguinte: o grande lance é que a gente vem vendo que os clones, eles não têm a mesma qualidade dos seus doadores. Então, e aí? Você vai usar só porque ele tem o mesmo material genético? E a máxima na minha criação, que eu só uso cavalo bom de sela, solícito, macio, machador, equilibrado, que sobe e desce, não aborrece, entendeu? Então, assim, o clone, ele é geneticamente forte, mas o indivíduo fraco. Porque onde é que eu quero chegar com isso? O indivíduo fraco não marcha com a mesma qualidade, não tem o biótipo com a mesma excelência. Então, assim, a variação é muito grande. Então, a genética boa, mas se o indivíduo não for bom, não adianta. Eu não usaria. Agora tem o seguinte, né? Animal que falece cedo. Eu acho e não foi aproveitado, a gente já viu vários aí, como o Juiz de Alcateia, o Hebreu também, que deixou e começou a fazer sucesso os filhos agora, né? Só tem que ver se realmente esses animais vão ser bons de produção. E a gente não pode esquecer, né, o seguinte: cavalo, existe muito aquele lance, né? É chave e fechadura. Quando casa, aí a gente vai dar um monte de exemplo, né? Quando casa, será que esses clones vão ter a mesma oportunidade de pegar as mesmas éguas que gerar os produtos diferenciados? Será que o clone do trilho vai pegar as mesmas éguas que o trilho pegou e casou? E casou? Será? Entendeu? Então, assim, eu não sei se um clone da Cabiúna da Lapinha, ela vai ter a oportunidade de cruzar no futuro com o seu Chico Tandy e com o Elfo, que foram os 2 garanhões de maior eficiência da égua, entendeu? Então é muito relativo isso. A eficiência reprodutiva desses animais em termos de resultado, não sei se vai ser comprovada, sinceramente. Mas isso, pelo amor de Deus, é uma opinião minha. Não, lógico, a gente tá conversando aqui, querer saber a sua opinião mesmo. Qual o conselho que você dá para quem tá iniciando na raça, como se iniciar? Isso é uma das grandes preocupações. Tem vários assessores na raça, a gente sabe que alguns acabam tirando pessoas da raça. O que você acha sobre isso? É o furacão, né? Manga Larga Machador é o furacão do momento do mundo equestre, vamos dizer assim. E falar que é para poder procurar pessoas dignas e com caráter é mais do que obrigação. Exato. Né? Pessoas preparadas também, né? Vamos cá para nós. A raça hoje, como ela popularizou muito, ela trouxe pessoas pouco capacitadas para desempenharem grandes funções que determinam um criatório hoje. Então, se a pessoa está começando e não procurar uma pessoa técnica que vive a raça, que estuda a raça, que monta cavalo, você vai só pela orientação, porque ganhou ali, porque é um fenômeno, é campeão nacional, é porque é filha de fulano com Beltrano. Ah, mas é esse valor porque é isso e aquilo. Então, as justificativas, o que eu vejo é que as justificativas, elas são falhas. Eu acho, inclusive, que quem doutrina pessoas a criar cavalo, como no caso dos vendedores, eu acho que eles poderiam procurar ajuda. A raça hoje, ela é muito bem dotada de informação. Com certeza. Então, assim... E eles fazem um papel excepcional para a raça, né? A internet não vai ensinar ninguém a entender de cavalo. O que vai ensinar as pessoas a entenderem de cavalo é viver o cavalo. Se você vive de cavalo, pelo menos viva o cavalo. Porque aí você consegue ter argumentos para convencer o seu cliente. E todo mundo está sujeito a errar. Com certeza. Mas você convence o seu cliente a comprar. E será que ela não foi bem na pista? Mas será que ela não vai ser boa de barriga? Ela não foi boa na pista porque o universo ali, né, do atleta, ela não aceitou aquilo. Ou o universo realmente para ela estava muito pesado. Mas se o cara for fundamentado
em conhecimento, dificilmente ele vai vender gato por lebre, eu acho. Né? Apesar que a gente sabe que na raça o mundo comercial não está só balizado em termos de bons cavalos, e sim cavalos mais badalados, porque são filhos de cavalos renomados, etc. Né? Então eu acho que o conselho que eu dou é tentar se coligar com pessoas mais bem informadas e que vivem o cavalo. Isso é importante. Sobre a gente estar conversando hoje no curso sobre o critério de julgamento. Muitos treinadores não sabem a ordem de quesito de julgamento, não sabem como é que é avaliado esse julgamento. Fala um pouco sobre esses critérios pra gente, Lucas. Eles não sabem julgar o cavalo dentro de prova, mas sabem julgar os juízes, né? Exato. E a gente sabe até xingar de fora. E a gente que tá apresentando também. Eu acho que, eu sempre falei isso, o padrão racial para mim é o Alcorão da raça, é a Bíblia que a gente tem que levar debaixo do braço. Ele foi muito bem escrito, tiveram algumas modificações, mas toda raça tem que ter sua evolução. Exatamente. Vai passando o tempo, a nossa raça não é uma raça por vezes formada. Coisas desnecessárias que a gente vê que cientificamente não tem fundamento. Tipo, o casco obrigatoriamente tem que ser escuro. Então não se tem... hoje cientificamente se comprova que o casco branco ele não é mais sensível que o casco preto. Né? Então o que acontece ali é só mesmo uma mudança de queratinização do casco, etc. Tanto o padrão como os 6 quesitos julgados, eu acho que eles são muito bem fundamentados. Eu acho que eles estão hoje, posso mudar minha opinião daqui a um tempo, mas eu acho que eles estão hoje em uma ordem muito adequada, né? A gente prioriza o gesto de marcha, que é o cavalo dissociado, com bom movimento. É o primeiro critério, não é isso? A gente prioriza a comodidade, que a gente avalia desde a maciez até a condição de temperamento, de índole, de transição, de equilíbrio. A gente tem o adestramento vindo aí para ajudar a gente. A gente não pode esquecer que a gente vive hoje numa raça de marcha. Então é cavalo de cavalgada, romarias, trabalho de campo. A gente não pode querer que um cavalo aborreça a gente quando a gente estiver montado. O cavalo tem que ser solícito. Eu acho que tem que ter um cavalo, tem que ser o adestramento tem que ser um cavalo que no mundo todo dia eu posso montar e você que treina também pode montar. Exatamente, um cavalo para todos. E dá o prazer também pro árbitro montar. Se o árbitro chegar na pista, montar em um cavalo que... Associado, bom movimento, macio, com índole boa, temperamento bom, que faz transição boa, que muda o sentido sem se perder, sem dar saltinho, que faz transição com qualidade, que consegue reunir e alongar com facilidade. E esse é o cavalo que a gente quer. Depois é um cavalo descontraído, relaxado, com boa atitude, né, que facilita a montada, apoio leve, né? Depois a gente vai para um cavalo que ele precisa render, ele precisa ampliar a passada para não se desgastar. Nosso cavalo é de longas distâncias. A gente tem que ter um cavalo amplo. Então aí a gente vai desde a amplitude, semicírculo e avanço do anterior até a flexão, extensão, propulsão do posterior. Depois a gente tem que ter um cavalo altivo, com energia no movimento. A gente tem que ter um cavalo olhando por cima, de forma oblíqua, trocando a orelha, natural, olhando para frente, nem para cima, nem para baixo, né? Nem invertido, nem encapotado. E depois a gente tem que ter um cavalo dentro do concurso que ele comece e acabe da mesma forma. Ele tem que ser um cavalo que comece e acabe da mesma forma, com integridade, com energia no movimento, que manteve a dissociação com o movimento linear. Então, assim, estável nas suas regiões, isso é importante, com estilo, com atitude bela, né? Então, assim, eu acho que os 6 quesitos eles estão muito bem colocados. Chega no final bem. Exatamente. Eu acho que os 6 quesitos eles estão muito bem colocados. Igual eu tava assistindo uma live de Rogério Ceni, técnico do Bahia, até levei isso até pro Machado. Ele treina, o jogador treina, mas tem que dar sua avaliação só nos 90 minutos do jogo. Pra mim, eu levei, acho que no Machado a mesma coisa, né? Isso é julgado naquele momento. Só é julgado naquele momento. Uhum. Então... O momento, na verdade, define tudo, né? Às vezes não ganha o melhor. Às vezes ganha o mais preparado, já que todos são bons. Exato. Então, o mais preparado, que tá mais assistido, ele ganha, ele vence. Exato. Hoje a similaridade da tropa tá absurda. Tá diferente. Você pega hoje aí, se você colocar um grande campeonato como foi o CBM, o campeão dos campeões do CBM... É por detalhe. Hoje pode ganhar uma... A nona égua eu queria levar pra casa. Vamos dizer assim, né? Então não significa dizer que só a cabeceira é boa. A cabeceira foi melhor. A campeãs mesmo foi mal CBM foi mal na Nacional, não é isso? Esse é um grande exemplo. A evolução talvez do seja animal. A ascendência que Exatamente. Eu falei, né? Ela ainda não estava tão pronta lá na Nacional, pode ter cansado um pouco. Não estava na mesma evolução. E aí chegou no CBM no ápice maior. Exatamente. Né? Chegou no momento dela. Era o momento dela que era aquele. E isso é o melhor. Talvez agora comece um pouco, eu já sofri com isso bastante,
né? Talvez agora esse momento seja o mais difícil para o treinador. Manter a atual campeã das campeãs brasileira. Chegar bem na perde nacional. referência, porque a gente não pode sair. A gente não tem o espaço de errar na prova para chegar na nacional e acertar. Como a campeã das campeãs só pode voltar direto para nacional, sempre é uma coisa difícil pra gente treinar. Com certeza. A gente perde um pouco da referência. Perde a referência e também perde. Você não tá olhando como é que ela tá aquele dia a dia, tudo. É você e ela só. Como é que ela tá reagindo na pista. É você e ela só. Aí você pode chamar consultoria, você pode pedir ajuda. Mas as variações são enormes. Porque a gente sabe, pra competição, a gente treina um cavalo diferente. Então, se eu pudesse voltar no tempo e se eu tivesse acesso à oportunidade de levar os meus cavalos, os animais que eu fiz campeão dos campeões brasileiros, se eu tivesse oportunidade, se a associação permitisse levar em prova, eu não iria levar. Eu não, o proprietário não ia querer levar. Mas hoje se liberam e se eu fizesse uma campeã das campeãs, eu iria propor isso para meu cliente. Bora levar para pelo menos 1 ou 2 provas. Pra ter noção como é que vai chegar na nacional. Eu prefiro, como eu não tenho essa vaidade e esse medo de perder, né? Se meu cliente estiver comigo, meu amigo, ninguém pega a gente, entendeu? Exatamente. Então o que eu preciso é do aval do cliente. O que eu preciso é da confiança dele. Se as pessoas lá fora vão me julgar e dizer que eu sou um doido, opa aí agora, veio pra Assunção, a atual campeã das campeãs foi reservada de marcha. Não tem problema. Eu quero chegar bem na nacional. Eu quero ir pra nacional bem. O que eu quero é isso. E pra ter referência, vou focar naquele erro que eu tive pra mim chegar na nacional bem que eu perdi ali. Então o crescimento do treinador tá aí. O crescimento tá aí. Não só nas vitórias, mas também nas derrotas. A gente cresce mais dessa forma, né? Porque com certeza. Aprende mais com os erros do que com acerto. É importante colocar o cavalo à prova. Eu acho importante. Eu, pelo menos, acho. Eu queria ter tido essas oportunidades. Outra coisa, Luquinhas, que a gente tava comentando, o avanço da marcha picada. O que você acha? A gente que tá no machador desde antes do começo, que o machador, uma marcha picada, quando a gente começou, a gente ficava na pista, o pessoal da batida falava, vem os Paralímpicos. Os aleijados. Vem os Paralímpicos. A gente melhorou muito, né? A tropa melhorou demais. E eu acho que a batida teve papel fundamental para nossa evolução. Porque a gente tava conversando os lá cavalos, hoje, lá os cavalos no 5 de ouro lá. Exatamente. Mandar um abraço para Fabão Aras Rio das Pombas, que abriu a porta lá pra gente. E pedir o pessoal aí que ainda não segue a gente no Instagram e também no YouTube aí, dá aquele joinha aí pra gente, inscreve no canal aí pra gente levar um pouco do machador a todo canto do Brasil aí. Eu acho que agora é um foguete, né? Não tem como mais dar ré, não. Eu acho que a picada vai cada vez mais crescer, o mercado tá pedindo isso, as competições já estão provando isso. Eu acho que as pistas do Nordeste, as exposições foram salvas pela marcha picada. Exatamente. Se a gente não tivesse dado essa guinada aí na marcha picada, os eventos hoje aqui seriam muito mais complicados. Eu trabalho com um evento no machador. Hoje você pega, pelo menos na região sudoeste, onde eu mais trabalho, 90% da pista hoje é picada, 10% é batida. Para dar uma pista hoje de batida, pelo menos na região nossa, que é muito difícil. Se eu não me engano, na região sudoeste tinha 4 anos que não tinha campeão dos campeões de marcha batida. A gente conseguiu numa Copa de Marcha no Guigó ter campeão dos campeões de marcha batida. Então, você vê a importância do Nordeste para marcha picada, né? Eu acho triste, porque eu gosto muito. Eu também gosto. Eu acho que tinha que ter as duas. Eu acho que bem fomentadas. O bom é bom, pode ser batida ou picada. É bom para todo mundo. Eu acho que é bom para todo mundo. E a marcha picada vem evoluindo muito. Eu acho que a gente chegou num nível tanto de conformação, de biótipo, de andamento muito evoluído. Acho que a tropa está genuinamente marchada, com temperamento bom, tão padronizados. Acho que o modelo hoje de biótipo da picada, eu acho que tá até melhor que o da batida, sinceramente. E eu acho que isso aí é muito fruto do usuário, bicho. A evolução também grande da morfologia também da marcha picada foi exatamente, hoje em dia quase que não tem diferença. Você chegava antigamente pra ver aquelas garupazinhas xoxas, mais derriada. Hoje você já vê, olha pro marcha batida e marcha picada, você não separa mais qual é a marcha hoje batida. A tropa tá bem nivelada. Muito nivelada, exatamente. Em relação a isso, eu acho que tá bem nivelado a parte de morfologia. Ô Lucas, qual foi aquela rampa que te deu mais emoção até hoje?
pra você? Caramba, nem sei. Eu marcou mais? Gosto de todas. Não, mas teve algumas que marcou mais. Conta algumas que mais te marcou. Ó, eu tive uma experiência, 2 experiências com a Hortência FK. A primeira experiência foi na segunda nacional que eu fiz com ela. Ela tinha sido picada por uma cobra na minha casa, 2 semanas antes da gente viajar para preparação da nacional lá em Minas. Ficou muito debilitada e ela ter sido reservada de marcha foi uma vitória importante. Fui campeão de categoria. A gente ter descido só com ela pro Rio de Janeiro, no CBM de alto nível, e aí ela acabou não sendo, foi campeã na prova, mas não teve o título de campeã brasileira, porque ela não estava inscrita no CBM, ela não estava classificada, a gente não sabia. Eu achei que o título da Nacional valia para classificatória do CBM, não vale. Essa foi uma outra, foi muito bacana, apesar de não ter tido o título, mas a gente venceu. Ficou marcado para foi muito legal como porque, se foi muito legal porque a gente sair da Bahia com égua de batida, né? E por ser ela, que sempre teve um papel fundamental lá no nosso dia a dia de treinamento, a égua que a gente gosta muito, então marcou bastante. Eu não vou negar que foi uma surpresa para mim também, que os 2 campeonatos, o campeonato da dama e do timoneiro ganharam juntos, o CBM, o brasileiro, o campeão dos campeões. Não, foi em Salvador. Salvador, não foi? Só que a ficha ali caiu pra mim só uns 4 dias depois. No dia lá, eu reagi normal, como se fosse uma exposição regional. Depois é que eu fui parar pra ver. Rapaz, olha que negócio bacana que a gente conseguiu fazer. Fez os 2. O campeão dos campeões na fêmea e o campeão dos campeões foi no ano do Mônaco, não foi isso? Foi no ano do Mônaco. E... tem muita coisa. Eu tenho pouco tempo, né? Mas tem muita história. Muito chão aí. A própria Violeta ter voltado bem. A Violeta fraturou a perna. Ela quebrou a perna numa viagem de volta de uma exposição. E ela ter voltado e ganhado brasileiro, nacional. A Liberdade também, ela teve um problema na perna, ela fraturou. Chegou a ficar quase um ano parada, depois a gente voltou, ganhamos 2 nacionais com ela. Então tudo isso é legal, motiva a gente. E claro, né? Quando é cria nossa, tem sempre uma emoção a mais, né? Então, com certeza. O campeonato da Urânia da Baixa Funda, o campeonato do Quartel da Baixa Funda Nacional, o campeonato nacional da Morena da Baixa Funda, o campeonato brasileiro da Morena, marca, né? Porque... É que você viu desde quando nasceu até chegar ali na pista. Os 2 primeiros eu tive a oportunidade de meu avô estar comigo, a Morena ele já não tava, e aí a gente fala, né? Aí, vó, então acho que no caminho certo, vamos tentar cada vez mais produzir animais dessa forma, com essa qualidade. Não porque ganhou pista, mas pra quem conhece realmente a Morena, acho que adequa nisso que eu tô falando do cavalo de sela. Teve um momento que eu acho que te marcou bastante também, foi na vez que você foi melhor apresentador da Nacional, não é isso? Conta ali, como é que foi essa história. Ali, na verdade, eu acho o seguinte... Até lesionado. Que foi mais uma coroação por conta do meu problema, né? Que eu fraturei a perna, né, em 2 lugares. Eu quebrei a perna. E eu consegui aí apresentar ao longo da Nacional 14 cavalos, né? Então eu dei um jeitinho ali de botar um estabilizador, dei um jeitinho de colocar uma bota mais larga, uma basqueteira. E aí eu consegui acabar a Nacional, apresentei os cavalos, conquistamos algumas coisas. E eu acho que foi mais a coroação realmente do esforço, né? Eu acho que o título do melhor isso deveria ser um pouquinho mudado. Eu sou a favor do melhor, mas o melhor, teoricamente, durante a Nacional, teria que ser uns pontos, né? Quem ganha mais, teoricamente, é o melhor. Exato. Mas tem que ter esse controle de quem ganha mais. Eu sou muito a favor... Às vezes o cara leva 14 bichos e você leva só um. Exato. Então, às vezes, se o cara leva 14 e ele ganha campeão com 3 e faz o campeão dos campeões, beleza, é muito bacana isso. Mas, teoricamente, a média dele foi baixa. Então, para se dizer que ele foi o melhor, né? Como é que é o melhor do Brasileirão? Como é que é o melhor? É pontuação. Eu acho que deveria ter uma premiação de incentivo, que seria a revelação. Aí eu acho que é bacana, mas essa revelação ela tem que ser julgada como? Claro, pelos árbitros e pela qualidade da apresentação, aliada à qualidade da montada desses animais apresentados por ele. Né? Principalmente o adestramento, né? Não exatamente. Você não vai avaliar o cavalo do cara, você vai avaliar... mais pelo adestramento do que pelo próprio cavalo, não é isso? E lembrando, né, bicho, atitudes, né? As atitudes em pista,
Então, assim, a gente, depois que passa da porteira para dentro da pista, a gente está sendo avaliado. Então, eu acho que, como incentivo, poderia ter a revelação, e a gente vê muita revelação aí bacana. Com certeza. E a gente tem o melhor, que é o melhor em números. Isso aí, eu acho que deveria ser catalogado e no final da Nacional isso ser exposto, entendeu? Então, eu sou a favor disso. As coroações são muito importantes, inclusive para incentivar os meninos, né? Incentivar a gente a querer ser melhor. Quem interpreta dessa forma é muito bacana. Exato. O problema é quem interpreta que aquilo ali é um ponto de estacionamento. Então, dali pra frente, se o cara interpretar que ele não precisa melhorar... não precisa buscar conhecimento. Aí, para. Atrás de conhecimento, atrás de cursos, sempre renovar. Escutar. Estudar cavalo, Exato, entender os cavalos. Cada um tem uma forma de treinar. Então, aquilo você pode lhe agregar para o seu dia a dia, né? Quem entra no game, quem entra no jogo pensando só em campeonato, eu não sei se perdura muito, não. Né? Apesar que a gente vê que o próprio incentivo a isso são dos criadores novos. Exatamente. Você, como um dos grandes apresentadores da raça, o que você tem a dizer para quem está começando agora como peão? O que você fala? O que direto para eles fala? Monte cavalo. 10, 15, 20, monte quantos cavalos você puder durante o dia. Monte muito cavalo, porque é ali que você vai pegar a bagagem e eles vão te ensinar também o que você vai fazer com o camisa 10. Quando você pegar o craque, você vai saber fazer. Se você melhorar o cavalo que não tem tanto talento, se você tiver ganhos com ele, você vai pegar o craque e vai saber melhorar o craque. Isso é importante. Eu sou apaixonado por cavalo, eu vivo cavalo o dia todo, cavalo. Até demais, né? Pra nós, a gente fora de base de paixão pelo cavalo. É complicado isso. Eu uma vez saí com o Bruno Machado, aí a gente saiu filho de seu Otávio Machado do Diamante. Saiu ele e mais 2 meninas. Aí ele pegou, rapaz, você não conversa nada não? Eu falei, essas meninas não sabem conversar de cavalo, adianta o quê? Exatamente, então assim, eu acho que estudar, procurar estar do lado de pessoas capacitadas, né? Não é o cara que ganha o campeonato que você vai lá atrás dele. Não. Vá atrás do cara que você ouve e sente segurança quando fala de cavalo. Então vá atrás desse cara. Vá atrás de pessoas que queiram te ajudar, que queiram o seu bem e conquiste o seu espaço. Inicialmente vai vir muita gente ruim, querer lhe atrapalhar, clientes ruins, né? Mas de outra forma também vem muita gente boa, viram seus amigos. Eu tenho amigos, não posso nem citar aqui pra não esquecer, né? A maioria vira até membro quase bem da família, né? Exatamente, gente. E outra coisa, aí não esquecer que amigo, né? O cliente amigo, ele não é só o cliente que você tem que falar só bem do cavalo dele e bem dele. E você tem que chamar a atenção dele e ele tem que chamar a sua. Então, assim, o que é a amizade? A gente não briga? Né? Com certeza. Tá errado, vai dar zebra. Você tá errado. Não tô errado por isso, eu quero isso. Então, o amigo é esse. Então, o meu cliente amigo, eu abro espaço pro meu cliente para ele poder me ajudar também. Então, isso é importante, né? Isso é importante. Eu não tenho aquela milindragem de, não vou falar não, porque não. Então, assim, se você que realmente quer esse perfil de profissional que mexe em seu cavalo, não me procure. Porque eu não consigo vestir essa carapuça aí e ficar quietinho, não. Eu preciso que você me ajude também. Por isso que eu falo. Para dar resultado, tem que mostrar também o resultado, né? Isso. E é por isso que eu falo. Eu tento orientar na verdade que eu acredito. Então as pessoas que se chateiam, e meus clientes já me conhecem, se chateiam a partir do momento que eu tô falando a minha verdade, o que eu acredito como é que um cavalo tem que ser, eu tô aberto a ouvir a sua opinião. Por que você não tá acreditando na minha verdade, no meu tipo de cavalo? O que eu quero? Eu quero chegar aqui, ó. Entendeu? Então, assim, comecem, estudem, tente estar do lado de pessoas que queiram o seu bem, de energias positivas, de pessoas que pensam, que fazem o bem, né? Isso é importante. Tá tão carente, eu acho, hoje, disso, né? Nesse mundo doido aí que a gente vive. Mas eu acho que o cavalo suplanta tudo isso. Nós que mexemos e trabalhamos com o cavalo, nós somos muito privilegiados. A gente tá do lado de um ser, a gente acha que não, mas é maravilhosamente evoluído, né? O cavalo entende tudo que vem de você. Você tá aborrecido, você para, né? Parece que ele sente quando você tá mal, quando você tá bem, quando é que ele tem que te ajudar, quando é que você tem que ajudar ele. Então, a oportunidade que a gente tem de trabalhar com cavalo é absurda.
Então se blindem de vaidades exageradas, né? Façam acontecer, trabalhem. Só isso. Você quer postar que você tá trabalhando? Mas beleza, mas na vida real, trabalhe também. Não tem problema nenhum. Se você gosta de imagem, não tem problema nenhum. Mas se você realmente trabalha, você quer postar, posta. Mas na vida real, trabalhe também. Seu cavalo tá pedindo isso. Então, é o conselho que eu acho que eu dou, é esse aí. Uma coisa que eu venho observando e agradando muito é o novo modelo de curso que você criou. Conta como é esse modelo novo de curso aí. Isso foi uma ideia, né, da gente. Eu, Dudinha, da Trips Performance e Dr. Tenório, da Cascos, a gente dividiu em pilares, né? A gente acredita que os 3 pilares fundamentais para o ganho de performance e para o treinamento do cavalo manga larga machador e até de outras raças é treinamento, é clínica, e aí a clínica vai abranger ortopedia, manejo sanitário, observação do atleta, a gente vai observar a clínica, a sanidade geral do animal e acompanhamento em eventos, e claro, o grande alicerce de tudo, os cascos. Então focar em cima de alinhamento, balanceamento, fazer da forma correta, orientar o criador, orientar o treinador, o baieiro, o tratador, o cara que tá dentro do Aras como gerente, orientar a fazer o certo, casquear desde cedo, primeiro mês já tá aí pra gente poder começar a mexer, corrigir, alinhar e balancear. Então quando a gente sempre foi muito amigo, né, nós somos muito amigos, e aí eu já tinha isso na minha cabeça, falei, Dudy, a gente precisa trazer o público para conhecer, bicho, o cavalo, para ter conhecimento. E eu não vou conseguir passar isso sozinho, né? Eu vou me ater mais ao treinamento, mas eu preciso da ajuda de vocês para a gente poder fazer uma coisa bacana. Aí, inicialmente, eu e o Dudinho, a gente conversou muito sobre isso. E aí resolveu também pedir ajuda a Tenório. E a gente bolou esse curso aí dos 3 pilares fundamentais para o treinamento. Claro que ainda existem outros. Aí agregando também os patrocinadores, aliado aos parceiros, com palestras sobre nutrição, que não deixa de ser um pilar, né? Com palestras de suplementação, os modelos de criação, como é que a gente pode dar o aporte nutricional, o aporte suplementar, o aporte clínico, médico veterinário. Então a gente teve a ajuda também de outros palestrantes. Vira basicamente um simpósio, na verdade, né? Voltado para a marcha. E aí, para o próximo ano, temos outras ideias, outras referências que nós vamos trazer, né? De preferência, agora vamos querer ter acesso a profissionais da raça, mas aí, previamente, a gente vai ter que ter acesso à associação para poder liberar, né? Uhum. As pessoas que trabalham na associação, variando aí desde técnico, a gente já teve acesso, né? Que foi Chiquinho. A gente teve uma participação de Chiquinho aí, fundamental, muito boa, de 2 dias, inclusive. Inicialmente seria um dia só a parte dele. A gente trouxe para 2 dias, onde ele abrangeu e descreveu todo o padrão, toda a metodologia do concurso de marcha. Ficou muito bacana a parte de Chiquinho. Então agregou demais, mas a gente quer ter acesso a outros técnicos, a juízes da raça, né? A gente sabe que pelo fato de eu ser Aras e centro de treinamento, né? Isso gera um pouco de polêmica, mas eu acho que a gente não pode se prender a isso. Eu tô lá com uma pessoa neutra também. Colaborar. Eu acho que é pro bem, né? Da raça. É pro bem vai dar conhecimento para outras pessoas, com certeza. E aí é uma coisa bacana que a gente já conseguiu levar esse modelo pro Ceará agora, né? Dia 19 e 20, vamos estar lá no Aras Salles, fazendo o mesmo modelo. Não vamos contar com a presença ilustre aí do nosso tio Tenos, do Tenório, mas por questões de agenda. Mas eu e Dudinha vamos estar lá, fazendo, levando, tentando falar alguma coisa também aí básica, né? Claro, sobre casco, sobre orientação nos potros, principalmente, que é a origem de tudo. Mas o modelo é bem bacana, é bem legal. O curso de 3 dias é intenso, geral sai de lá falando, rapaz, é muita informação, é muita coisa, e aí dá aquela confusãozinha, mas acaba que extrai muita coisa bacana também. Com certeza, os cursos é muito importante para a raça, né? E você, cada curso que você vai, você troca ideia com outras pessoas, né? Isso aí, e outra coisa, você aprende, se tu aprendeu 1%, você já saiu de lá e o bacana desse curso diferente da gente é que, como todo ano a gente inova e muda, o cara que fez o ano dá para ele voltar nos outros anos. Porque sempre tem coisa diferente. A gente nunca repete os palestrantes, fora eu, Dudinha e Tenório. E todo ano a gente muda a carga horária. Todo ano a gente, velho, o que é que tá precisando a gente falar? O que é que tá precisando da gente? O que é que a gente não abordou que tem que abordar, entendeu? Entendi. Um projeto
que eu achei muito interessante. É bom. O modelo é legal. Se os núcleos abraçarem a causa, a associação também abraçar a causa, só tem a ganhar. Qual você acha o papel importante da associação hoje, Lucas? A associação, por parte do corpo técnico, a gente tem tido bons resultados, eu acho, sabe? As pistas mostram isso, o crescimento do cavalo mostra isso. É claro que a gente sempre quer mais, né? Sempre a gente quer mais. Claro que tem muita coisa para melhorar, mas imagina, uma associação que todo ano tem, sei lá, não sei qual é o número de adeptos, todo ano entra não sei quantos novos 1000 sócios. Então é muita gente falando, muita gente dando pitaco. Se for acolher a ideia de todo mundo, vira uma bagunça. Então o corpo técnico ele tem que estar realmente muito atento a situações para melhoria, mas eu acho que é bacana. O curso Machadores para Todos voltou, a gente vem tendo aí alguns encontros técnicos muito bacanas. Então eu acho que a associação vem desempenhando um papel muito legal, vem colocando gente nova, de cara nova, com a cabeça refrescada, estão estudando, técnicos novos. Eu acho que o caminho é esse, a gente não pode parar não, como é avalanche, né? Não tem jeito. Uma coisa que está aqui na região nossa que está em pleno avanço é as provas esportivas. Até teve o Caminho do Machador. O que você acha sobre isso? Eu acho importantíssima. O nosso cavalo está muito voltado para a pista. E a gente está perdendo adepto porque o cara vai para a pista e perde e desiste, porque acha que só o grande, só o investidor, o rico que vai ganhar a pista e tal. Eu acho que, não vou nem entrar nesse mérito, mas eu acho que as provas esportivas acaba ajudando muita gente a viabilizar o comércio dos cavalos que não dão pista. Então, os cavalos que fazem tambor, baliza, timpene e etc. Então, assim, por que um cavalo de batida de prova ele não pode valer pelo menos 20 mil? Por que o cavalo por que a gente tem que vender potro de batida por 2, 3, dar de graça, como está acontecendo aí? Então, eu acho que o papel também da associação é incentivar isso. O que é que nós vamos fazer com os animais que não dão pista? Não dão pista. A gente precisa ter. Tem muita gente que saiu da batida no Nordeste que não está tendo viabilidade, rentabilidade, lucratividade no Aras. Então, a gente precisa urgentemente dar acesso de comércio para esse time B. E se a gente não está conseguindo fazer aqui dentro do Brasil, a gente precisa abrir portas lá fora. A gente precisa melhorar os profissionais capacitados da medicina veterinária para saber o que a gente tem que fazer para mandar esses cavalos para lá para fora, para viabilizar comércio. Se o gringo gosta de um cavalo maior, vamos começar a direcionar os cruzamentos e começar a selecionar a tropa um pouquinho maior também, para poder atender o mercado externo, porque o interno a gente já está vendo que não está dando conta. Então a gente precisa saber o que é que tem que vencer a quarentena do gringo, do americano e do europeu. O que é que a gente precisa fazer para nós veterinários se adequarmos a isso para a gente conseguir exportar o nosso cavalo. Então é zerar a babésia, é zerar a anaplasma, é zerar a teiléria. Como é que... Vamos trazer gente para treinar a gente, para saber como é que a gente consegue mandar esse cavalo para lá, para esse cavalo não sofrer tanto na quarentena e esse cavalo consiga adentrar o território americano, o território europeu. Porque se o mercado interno não tá dando conta, alguma coisa tá errada. Então eu acho que o esporte é maravilhoso, fundamental para a raça. Fundamental, bom demais. Se eu pudesse viver do esporte, eu acho que eu até ia pro esporte. Saía da pista de marcha, porque eu ia criar meus bichos lá e o esporte é bom demais também. Essa parte, a gente, até com o casinho do VB, né? Existe um grupo antigamente no Núcleo Baiano chamado Marcha Jovem. Então a Marcha Jovem, ela tinha aí pelo menos, por baixo, 10 provas anuais de maneabilidade pro nosso cavalo. Então eu conheci timpene, maneabilidade, baliza, tambor. Eu conheci Casinho, conheci Rodrigo Vilas Boas, esse Oscar, uma galera aí, Alexandro, que cria em São Paulo, dono do Amigo Beira Rio, todos dentro do timpene. Então é muito legal, é muito bacana isso, é muito legal. Então eu acho que só pista é uma forma de elitizar demais. E eu não conheço nenhuma raça de cavalo no mundo que elitizou e se manteve bem, com associados, com gestão. Então, assim, eu acho que o caminho da elitização do cavalo Galarga Machador não é bom, não. O radicalismo só pra pista não é bacana. É o que trouxe muita gente pra marcha picada, né? Exatamente. É tanto que você vê o pessoal da marcha picada, acho que monta até mais do que o pessoal da marcha batida. E a gente não pode esquecer que o picado pode se tornar isso também.
Com certeza. A competitividade tá tão alta na marcha picada que já a gente vai começar a ter dificuldade de vender o bom cavalo de cavalgada. O cavalo que valia 50 no mercado, tá valendo 20. E olha lá que ele pode valer 15, valer 12 e perder mercado. Porque as éguas e os cavalos de marcha picada, subiu demais. Subiu demais o nível. Então, não digo nem nível, o preço do cavalo de pista tá muito alto. Então eu fico um pouco preocupado com isso. Se o de pista crescesse e o de cavalgada também crescesse, seria maravilhoso, né? Se o mercado fosse balizado pelo cavalo de pista, seria maravilhoso. Mas hoje, todo adepto, novo criador, ele quer fazer pista. Então ele quer ter acesso a esse cavalo mais caro e ganhar pista. Mas e aí? Você acha que só vai nascer campeão? Campeão nacional com campeão nacional. Só vai nascer campeãozinho nacional? Não é assim. A matemática do machador não bate. Do cavalo no geral, né? 1 mais 1 não quer 2 no machador. Do cavalo no geral, né? A gente tem raças como o Quarto de Milha, por exemplo, que estão mais selecionadas há mais tempo. Estão selecionadas há mais tempo. Linhagens já descobertas, aperfeiçoadas. Então, teoricamente, não é mais fácil, né? Mas é menos difícil errar, né? Então, assim... Mas a gente tem muito chão pela frente ainda. Tem muito cavalo pra nascer aí, pra gente poder ir numa linha mais segura. Ô Lucas, uma coisa que tá crescendo bastante aqui na região é a parte de poeirão. O que você acha sobre o poeirão? Fala um pouco sobre o poeirão aí. Tudo que gera incentivo pro cavalo, eu acho maravilhoso. Eu acho que tem que ter, eu acho que é uma saída pra marcha batida, já que tem essas categorias de batida, né? Tem até pampa, tem manga larga, tem piquira. Eu acho tudo que fomente o mercado do cavalo, do equino, é importante, porque você vai empregar o tratador, o cara que corta capim, você vai comprar mais combustível, porque aquela máquina costal precisa, então é aquele negócio, né? Exato. Emprego direto e indireto que o cavalo gera é maravilhoso. Então eu acho que o poeirão... Gera até mais emprego que a indústria automobilística. O poeirão, bicho, se for alternativa para crescimento, tá certo. Só tomar um pouco de cuidado, porque alguns poeirões têm certas categorias que permitem cavalos muito novos a competirem. Hoje tem a categoria de cavalos controlados. Então aí eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Isso aí eu acho que a gente tem que se alertar pra poupar o cavalo também, né? A vida atlética é importante, né? Já tá tão difícil colocar esses bichos pra competir. Imagine se começar cedo demais, né? Caminhão cedo demais, né? Não é nem o fato só de começar cedo, mas é caminhão, é rotina de treinamento, né? O cavalo novo ele tem que trabalhar pouco, pô. Tem que trabalhar mais tranquilo. Última pergunta pra gente encerrar agora o nosso podcast. Gostaria primeiro de agradecer a sua presença. Obrigado a você, Luiz. O que você acha? Você acha que mais pra frente vai ter divisão da Nacional do Manga Larga Machador? Tomara que não. Tomara que não. Eu não sei se esse é o caminho, né? Polarizar a raça. Já era pior. Já era difícil, né? Porque antigamente, como você falou, paraolímpico, aleijado, tetraplégico e vai. Então, Série B. Então, assim, a força da marcha picada é tão grande que ela rompeu, né, esse tipo de barreira, né? Então, quem saía 2 horas da manhã para competir dentro do Parque da Gameleira e hoje entra às 7h30 e só sai às 6 da tarde, né? Porque alguma coisa de positivo na raça ela trouxe. Com certeza. E, claro, né, a marcha batida ajudou muito a gente em termos de conformação, melhoramos muito o cavalo, de cruzamento de batida que deu picado e deu descendentes de picado. Eu não acho que seja o caminho. Eu acho que o melhor caminho seria, pelo amor de Deus, eu não quero cortar incentivo do cara ir para nacional, não. Eu acho que a seletiva tinha que ser um pouquinho mais apertada. Porque a gente diminuiria o número de animais no parque, traria um crivo, uma qualidade mais aguçada desses animais, a gente teria menos problema da superlotação do parque, a gente conseguiria adequar melhor os horários de julgamento, porque ainda tem julgamento de marcha batida acabando muito tarde também. E eu acho que tem que se pensar. Aí também tem que juntar corpo técnico e gestão de evento, pra saber como é que faz um evento cada vez melhor, porque tá muito bom também, né? Mas eu acho que tem que melhorar pra não esperar dar errado alguma coisa pra depois... E se chegar numa conclusão dessa, que separar é a melhor Muita maneira. Gente fala de levar o evento para outro lugar, mas também tem o glamour do Parque da Gameleira. Exatamente. Né? Aí, para levar para outro lugar, teria que ser um parque bem maior, mas também não atende a gente com relação ao tempo de julgamento.
O número grande de animais não só prejudica a superpopulação do parque, mas o número maior de animais, ele prejudica a dinâmica de julgamento. Porque é muito bicho. É muita categoria para ser julgada. Então, se não apertar na seletiva, eu acho que vai ficar cada vez mais complicado. E separar eu não acho legal não, porque é uma raça só. E o criador de batida tem que ver o cavalo bom de picada andar. E o criador de picada tem que ver o cavalo bom de batida andar. É uma raça só. Você quer criar picada, você quer criar batida, respeitando, é sua escolha. Mas você tem que saber o que é um bom cavalo de batida. E a Nacional é esse momento. Eu acho que o bom cavalo pode ser de batida ou de picada, sempre vai ser bom, né? Os dois tem que saber, tem que assistir sim. Tem que ver. Ele cria manga larga machador. No padrão tá dizendo lá, se aceita as duas raças, as duas marchas. Então eu acho que a obrigação do criador de cavalo é entender do cavalo que ele cria e saber qual é a boa marcha, batida ou picada. Então eu acho que tem que ser junto, não separar nada não. Então é isso aí, Luquinhas, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você grande parceiro nosso aí da Made in Marcha. Sempre juntos aí. A gente tá aqui agora com essa grande direto na marcha. Fredão hoje, infelizmente, tomou falta. Vou dar uma falta para ele hoje. Agradecer o pessoal da Ariadne que faz a transmissão nossa do podcast. Brigadão aí. E agradecer também, deixar um abraço especial o meu grande amigo Fabão, para mim é como um pai. Agradecer, sempre liberando para a gente fazer os cursos lá, liberando seu espaço. E então é isso aí, muito obrigado. Valeu. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Show!